Deus Espírito Santo. Amém? Estamos a serviço, pode acender isso, obrigado. Estamos a serviço do Senhor. Então nós não somos mais uma igreja na cidade de Itapevi. Não estamos entre as 419 igrejas. Irmãos, censo do Conselho de Pastores de Itapevi, 419 igrejas na cidade. Aleluia! Glória a Deus por isso. Aplauda ao Senhor. Estamos conquistando território. Irmãos. Nós vamos conseguir, amém, transmitir. E nós vamos alcançar mais em 2023, para honra e glória no nome do Senhor. Mas como que nós vamos alcançar território? Como vamos conseguir esse feito? Tudo é possível aquele que crê. E foi falado disso aqui esta noite. Cada testemunho aqui dos irmãos foi algo precioso ouvir os irmãos testemunhando sobre aquilo que receberam por conta de uma atitude. Diga assim: eu preciso de apenas uma atitude, apenas um passo. Amém? Você e eu estamos a um passo daquilo que Deus tem para nós. Quantos creem nisso? Tem que crer, não é assim, irmã Cíntia? Diga assim, eu estou a um passo daquilo que Deus tem para a minha vida, daquilo que Deus tem para a minha história, daquilo que Deus tem para a minha casa, para a minha família, daquilo que Deus tem para a sua casa, para a sua família. Você está a um passo. Que câmera eu olho? A 1, a 2, a 3, você está a um passo. Amém? A um passo, nós estamos a um passo, irmão Anderson, daquilo que Deus tem. Glória a Deus por isso. E aí, irmãos, eu queria falar nessa noite sobre fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como. E alguns conceitos de fé têm sido propagados, alguns conceitos sobre essa questão, aquilo que nos move a receber, a abrir o nosso coração para Jesus entrar. Tudo é pela fé. Não há como viver um novo nascimento, uma transformação, uma libertação, sem antes acreditar, sem antes crer na palavra de Deus, que é a maior das profecias que existe. Se você tem dom de revelação, se você tem um dom de discernimento de espírito, Deus vai te usar a palavra. Amém? Pela fé Deus vai te usar para declarar a palavra, porque há uma sede de Deus em relação à igreja, em que pessoas se levantem para começar, para voltar a dizer: presbítero, assim diz o Senhor, como os profetas diziam, mas com base na palavra, não em achismos, ou por conhecer o contexto da vida de alguém. Então, irmãos, essa questão da fé, eu pedi para o Senhor, como é de praxe, né? Nós temos que pedir para o Senhor, irmãos. Não é fácil pedir para Deus um direcionamento para um ano. Isso não é brincadeira, é algo muito sério, porque a igreja vai ter que queimar o ano inteiro nisso. Nós colocamos o propósito do ID, é muita resistência, irmãos. Foi muita resistência, pessoas não entenderam a questão do ir, tiveram medo de ir, mas aqueles que tiveram coragem de viver experiências. Nós fomos em escola, Deus preparou, Deus colocou a Ana para trabalhar numa escola, não simplesmente para ser uma professora, mas para ser um canal de Deus ali, para ser um agente de Deus ali. E Deus abriu as portas, nós estivemos lá na escola, propagando o Evangelho, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus nos chamou para entrar em lares, em situações, contextos terríveis de trevas, mas a luz do Senhor brilhou nas trevas. Glória a Deus. E, irmãos, dentro dos conceitos de fé, orando, pedindo para o Senhor: Senhor, o que nós vamos, para o nosso plano? O Senhor vai falar uma fé segundo a tradição dos nossos irmãos lá de Israel. Inclusive hoje às 19 horas eles comemoraram a passagem de ano já. Que coisa
às 19 horas já foi ano novo lá em Israel. E aí eu estava vendo uma live acontecendo ao vivo, uma serva de Deus lá, transmitindo, fazendo a live na virada. Quando deu meia-noite, cadê os fogos? Não teve nada, não teve fogos nenhum. Mas eles comemoraram a entrada no ano de 5.783, porque o calendário judaico vem lá desde a antiguidade, de Abraão para cá. 5.783 eles comemoraram. E segundo os nossos irmãos que estão lá, fé para eles, sabe o que é fé para eles, para os judeus hoje? A fé, ela é eles vão dizer que a fé é a identidade da pessoa. Ou seja, eles não aceitam que alguém nasça lá e não tenha fé. Faz parte da identidade da pessoa. Olha que coisa preciosa, presbítero Boaz. A pessoa nasce, já vai lá marcar o bebezinho, porque esse aqui já tem fé. Já vai ser um homem de fé. Já vai ser uma mulher de fé. Aleluia. Olha só, nós viemos de lá, nós recebemos o evangelho de lá, amém? O evangelho chegou aos gentios, a nós, por causa de lá. Porque eles creem que a fé está na identidade do ser humano, da pessoa que nasce. Isso é um dos conceitos. Aí os gregos lá do lado, quando surge na época, bem antes de Jesus, mais ou menos 500 anos de Jesus, antes de Jesus, começa também a falar sobre fé. E eles começam a falar sobre fé e eles dizem, sabe o quê? Que fé é aquilo que você acredita ser. Os filósofos vão dizer assim: fé é aquilo que você acredita ser. Se você acreditar ser alguém de sucesso, vai ser. Se não acreditar, não vai ser. Só sei que nada. Filosofia. É assim, cada um dá o que tem, o que recebeu. Os judeus lá, a fé é identidade. A filosofia é aquilo que você acredita ser. Mas nós estamos aqui diante de Jesus, aquele que nos salvou. E aí Jesus vai falar, sabe o que? Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Vamos ver o que Jesus vai dizer, segundo o evangelista Mateus, que Mateus se levanta para pregar para os judeus. E no capítulo 14, a partir do versículo 25, eu vou ler para ganhar tempo, porque temos pouco tempo. É o sermão mais rápido da minha vida. Aleluia, glória a Deus, estou sendo tratado nisso. Vou melhorar. Deus está trabalhando. 14:25 vai dizer assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. É um fantasma. Meu noivo esperado. Não é um fantasma. E gritaram de medo. E aconteceu algo. Disseram assim, um deles disse, no 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E aí o Senhor respondeu o quê? Venha, respondeu ele. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. No ano de 2023, o Senhor está nos convidando para andar sobre as águas. Aleluia. O versículo 29 ele vai dizer: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. O versículo 29 está trazendo aqui um novo conceito. Porque mesmo os judeus sabendo que a identidade deles é fé, é ter fé, e nós também somos participantes disso, diga assim: obrigado, Jesus. Obrigado. Porque o Senhor me deu uma nova identidade, e a identidade que eu tenho hoje é uma identidade de fé. Glória a Deus.
Aleluia. Então, o Jesus, os judeus falam uma coisa, a filosofia prega outra. E Jesus vem falar assim: pela palavra, agora eu te dou um novo conceito. Porque Pedro não foi por si só, ele foi pela palavra de Jesus. Jesus disse: vem, Pedro. E ele foi em direção ao Mestre. E eu e você fomos chamados para ir na direção do Senhor. Glória a Deus por isso. Então diga assim: um novo conceito. Diga comigo, me ajuda a pregar. Fala: um novo conceito da parte de Deus para a minha vida, para a minha história, é fé pela palavra. Oh, glória a Deus! Fé pela palavra, que graças a Deus não é minha, amém, nem de nenhum ministro espalhado na face da terra. A palavra é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Inclusive essa palavra, eu valorizo muito a palavra de Deus, porque foi escrita com preço de sangue, esse testemunho aqui. Então, irmãos, nós somos chamados agora para um novo conceito, porque fé verdadeira é aquilo que nós revelamos. Fé verdadeira, amém? Existe fé por acaso, existe fé de simpatia. Eu simpatizo com a igreja Brasa Viva e vou lá dar uns glória lá de vez em quando. Oi, eu vou lá na igreja. Se você é cristão, não vou lá na igreja. Oh, meu Deus. Existem vários tipos de fé, de conceito, de entendimento, mas a fé verdadeira é aquilo que nós revelamos quando nós estamos numa situação difícil, viu, diabo? Contou o testemunho. Fé é aquilo que nós revelamos quando estamos em apuro, porque quando tudo está bem, está bem, viu, irmãos? Está bem, não tem como mensurar qual tipo de fé que tem quando tudo está de acordo com o que nós esperamos, mas quando fica difícil, aí sim a fé ela vai manifestar. Então, o que é, irmãos? Olha só, porque eu digo que fé verdadeira é quando estamos em apuro. Porque é fácil dizer hoje eu tenho fé, porque nós estamos aqui guardados na casa de Deus, estamos aqui cobertos pelo sangue de Jesus. A nossa casa está coberta pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, e aonde tiver a marca do sangue, o anjo da morte tem que passar por cima. Não tem poder, não vale sobre a igreja, encantamento, feitiçaria, bruxaria, não vale, porque aonde estiver a marca do sangue, a morte vai ter que passar por cima. E Deus promete livramentos para nós. Eu creio. Porque, irmãos, não é fácil ter fé quando alguém da família é diagnosticado com câncer que não tem cura. Não é fácil. Nunca vai ser fácil exercitar a fé quando um filho vai para a UTI. Que o Senhor continue nos livrando, aleluia. Que o Senhor continue nos guardando. Mas alguém aqui pode estar passando por algo e a fé está sendo provada, mas o Senhor, aquele que nos chamou, Ele é responsável por cada área das nossas vidas. Abra sua Bíblia rapidamente, João capítulo 9. Tem algo de Deus aqui em João também, Jesus falando algo importante. Olha só o que acontece, nós não tínhamos fé. Nós não tínhamos fé. Nós éramos cegos. Né? Enxergava. Vindo para a igreja hoje, quantas pessoas cegas, meu Deus. Vindo para a igreja no dia de festa não é fácil. Quantas pessoas cegas. Que cegueira é essa, meu Deus. João 9, no versículo 1 vai dizer assim, ó: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Às vezes nós falamos isso, a gente vê alguém passando por uma dificuldade, um problema, aí a gente fala assim: deve estar em pecado, deve estar em pecado, está passando por isso, deve estar em pecado. Será que nós somos como os discípulos? Discípulos nós somos. Então, seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais?
para que ele nascesse cego. Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Toda situação que sobrevém sobre mim e sobre você é para que a obra de Deus seja revelada. É para que um trabalhar de Deus, um mover de Deus, um ambiente de milagre seja construído. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então nós não vamos mais reclamar quando acontecer algo que vai contra a ordem que nós estabelecemos. Em nome de Jesus. Versículo 6. Tendo dito isso, Jesus fez o quê? Cuspiu no chão, misturou a terra com a saliva. Imagina, oh meu Deus, olha o milagre. Olha o milagre. Cospe no chão, mistura com terra e com a saliva e aplicou os olhos do homem. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou e voltou vendo. Aleluia. Aleluia. Nós também não enxergávamos. E para enxergar nós precisamos passar por esse processo. Se tem alguém que no nosso meio está com dificuldade de saber o que Deus tem para a tua vida, se permita ser lavado nessa noite. Amém? Se permita ser lavado, para que toda cegueira caia por terra e você consiga viver essa fé genuína, verdadeira. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui é mais uma afirmação de Jesus para nós. Então agora você vê. Olhe para alguém e fala assim: agora você vê. Glória a Deus pela tua vida, porque agora você vê. Agora você está vendo, agora você conhece, agora você conheceu Jesus, agora você conheceu já o Espírito Santo. Então eu preciso liberar aqui nessa noite algumas palavras, afirmações. Romanos 1,17. Em Romanos 1,17 vai dizer aqui, algumas afirmações sobre fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Glória a Deus. Gálatas 3,11 vai dizer assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. De novo, a palavra declarada. Em Hebreus 10,38 vai dizer assim: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Esse versículo dá um temor. Foi justificado, foi lavado, e agora, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10,38. Mas lá na antiguidade, antes do reino dos reis ser revelado, Deus registra a sua palavra. Lá em Abacuque capítulo 2 verso 4, uma grande revelação, que o apóstolo Paulo se apropria dessa revelação para falar aos romanos, aos hebreus não, que a gente sabe que foi, mas ele fala aos gálatas, né, Rogério? Corrija aí, me ajuda, né? E o apóstolo Paulo se apropria dessa verdade, começa onde ele passa, ele vai pregando. E lá em Abacuque 2,4 está escrito: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Alguma tradução vai dizer pela fidelidade, que é o que eles entendem de fé, ser fiel ao Senhor. E eu gostaria de pedir a você que colocasse a mão no teu coração e que você desejasse em 2023 permanecer fiel ao Senhor, assim como Abacuque declarou: pela fidelidade você vai viver. Nós viveremos pela fidelidade à palavra, pela fidelidade ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Chega de ser roubado, chega de ser abraçado para trás por Satanás. Chega, oh meu Deus. Agora pode passar o segundo vídeo, por favor. Foque as câmeras apaga as luzes de alguém, por favor. Irmãos, agora vem a revelação aí do ano de 2023. O que Deus tem para nós.
O vídeo 2 vai passar algo aqui interessante. Olha lá. Glória a Deus. Ele vai bater. Amém? Bem-vindo, Rei da Glória. A palavra de Deus é o ano do despertar da fé. Aleluia! Porque a fé sem obras é Morta. mas será o ano do despertar. Muitas pessoas serão despertadas. Cuidado com a melhor idade. Cuidado com aqueles que precisam ser honrados. Aleluia. Nós vivemos um ano de poder honrar pessoas aqui. A nossa fé tem sido despertada em relação ao próximo. Então 2023, vocês se preparem para ser despertado, para ir até pessoas, para investir em vidas. Glória a Deus. Olha lá. Deus já começou a nos despertar, já tem um tempo. Despertar da fé, atenção, cuidado com as crianças. Eles são o nosso maior patrimônio. Amém? Cada rostinho, eu posso ver na vida dessas crianças futuros pregadores, missionários, adoradores, verdadeiros adoradores. Então, o despertar da fé, para crianças lá fora precisam ser alcançadas, porque crianças sofrem perseguição, sofrem assédio sexual, e a igreja precisa se despertar para investir. Amém? Se nós temos essas crianças, é porque o Senhor tem nos despertado a investir nesse ministério. Amém? Glória a Deus. Eu sou luz. Glória a Deus. Você, Jesus. Leva cada rostinho, interceda pela vida deles. Que o Senhor nos espere esse ano para investir nesse ministério. E através dos filhos, dos pais serão alcançados. A igreja precisa ser despertada. Glória a Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Oh Deus. Olha, e por último, olha assim aí, ó. Se dispõe a trabalhar nesse ministério. Desperta! Oh, pega a tia Ju, pega a mão da tia Ju e vai lá. Bem-vindo, Rei da Glória. Cada pequenino, como são preciosos. Que o Senhor nos dê um coração como o coração de uma criança, irmãos. Nós precisamos despertar para ter um coração. Jesus disse: deixa a minha a eles, porque deles é o reino. E por último, ó, pastores precisam de intercessores. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Precisa de investimento. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está fraco, irmãos. Uhul. É o ano de despertar da fé. Vamos despertar para a fé, para viver o que nós nunca vivemos. Glória a Deus. Eu creio. Eu estava aqui no início do culto adorando ao Senhor com o coração alegre, por estar na casa do Pai, por ter chegado até aqui, por estar andando. Só não compro que eu não vou abusar. Amém? Então, irmãos, diga assim, 2023 2023 é o ano do despertar da fé. Amém? Esse será o clamor para o próximo ano. Vai fazer parte, nós vamos ter que clamar para despertar, porque ninguém desperta por acaso. Glória a Deus. Então, irmãos, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, por que despertar? O despertar da fé. Por que passar
clamando por um despertamento da igreja? Porque existe uma realidade do mundo atual. E aqui em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, vai dizer assim, irmãos: qualquer semelhança é mera coincidência. Olha o que vai dizer a palavra de Deus, olha só. Vai dizer assim, ó: portanto a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Olha só o porquê que a igreja precisa despertar, porque isso está acontecendo. Parece que a Bíblia foi escrita agora, poucos dias. Parece que esse texto foi escrito agora e vai dizer: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus me manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio dessas coisas criadas. Então, irmãos, o versículo 25, olha o que tem acontecido. Versículo 25: trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adotaram e serviram coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Essa tem sido a realidade. Por isso nós precisamos despertar. Pode se colocar de joelhos. Fique à vontade no seu lugar. O mundo está celebrando agora uma virada humana, mas nós viemos celebrar ao Senhor, nós viemos nos render ao Senhor. Senhor, nós nos prostramos, Pai, diante de Ti. Santo Senhor. Oh Deus, e colocamos os nossos pés, oh Deus, no novo ano, no novo tempo, um novo dia surgiu para nós, Pai. Nós podemos Te agradecer, Senhor, porque já estamos debaixo da Tua unção, já estamos debaixo de um novo mover do Senhor, porque as coisas velhas são passadas. Deus, o que passou ficou atrás. O passado não tem poder sobre as nossas vidas. Aleluia! Porque nós servimos a um Deus de coisas grandiosas e novas. Nós servimos um Deus que trabalha no presente e no futuro. Nós servimos um Senhor que está trabalhando em nós hoje. O Deus que nos conduziu à tua casa hoje, para que nós encerrássemos o ano na presença do Senhor, iniciássemos o ano, um novo ano, na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nós podemos dizer hoje: ore cantarás, ore cantarás. Nós podemos dizer que o nosso Redentor vive, o nosso Redentor está vivo. Aleluia! E nós colocamos os nossos pés em 2023, debaixo de uma palavra profética que diz: 2023 já chegou, e esse ano é o ano de despertar da fé. Nós viveremos o que nunca vivemos antes diante do Senhor. Eu creio, Senhor. Porque Ele é Deus, porque Ele é grande, porque Ele é misericordioso, porque Ele é majestoso, porque Ele nos ama. Aleluia! Nós viveremos em cada área das nossas vidas. Oh, levante a sua mão direita ao Senhor nessa noite. Levante o Senhor a tua mão direita nessa noite. É como se você fizesse um sinal para Deus. Quando você levanta a tua mão direita, é como se você fizesse um sinal para o Senhor e dissesse assim: Senhor, eis-me aqui para viver tudo que o Senhor tem preparado. Eis-me aqui para viver o que eu nunca vivi na minha vida com o Senhor antes. Eis-me aqui, a unção de 2022 ficou
Aleluia. O Senhor me deu uma frase, buscando do Senhor esse direcionamento, irmãos, para 2023, presbíteros, diáconos, pastores, glória a Deus. O Senhor me deu uma palavra, eu estava orando em casa, e eu comecei a declarar algo, e o Senhor me deu uma frase, porque eu estou no processo de reabilitação da minha saúde, e o Senhor me deu uma frase, e eu comecei a declarar, eu declarei assim: eu vou voltar a andar, e eu vou voltar a viver, não como antes, mas melhor do que antes. Aleluia. O Espírito Santo me moveu meu coração, por conta da minha saúde física, e o Senhor me impulsionou a dizer: eu vou voltar a andar, e eu vou voltar a viver melhor do que antes, pelo poder e pela unção que há no nome de Jesus. Aleluia. E eu queria que você repetisse isso comigo. Não me deixe sozinho nisso. É para a igreja do Senhor essa palavra. Quando o Senhor derrama sobre mim, já tem quase um mês que eu estou declarando essa palavra todos os dias em casa. No momento que eu vou buscar ao Senhor, o Espírito Santo me faz lembrar. Levante a sua mão direita e diga comigo: eu vou voltar a andar. Eu vou voltar a E andar. eu vou voltar a viver. E eu vou voltar a viver. Muito melhor do que antes. Melhor do que antes. Pela unção Pela e unção. pelo poder Pelo que poder. há no nome de Jesus, E há no nome de em Jesus. favor Em da favor minha vida, das nossas da minha vidas. família, Nossa da família. minha casa, Nossa dos casa. meus sonhos, dos projetos, da Projeto. igreja do Senhor, Da igreja do daquilo que o Senhor. Senhor tem para fazer Aquilo que o Senhor tem para em fazer. 2023. Em 2023. Eu vou voltar a andar Voltar a e a andar. viver